Bom dia pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, parece que não, mas tem, que é nunca se compare aos outros pacientes, né? Sua história é única. Parece que é uma coisa fácil de falar assim, né? Ponto, mas tem muita coisa para falar sobre isso, né? Então, vamos esperar o pessoal chegar, a gente começar a falar, certo? Então, é isso. Opa, pessoal, tá chegando, Janice, tá sempre aí. Vamos lá. Falando, como sempre, do tempo, né, do clima. Hoje tá um pouquinho mais nublado. Não sei se vai sair sol. Não vi ainda o tempo. Tá me ouvindo, Janice? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Vamos esperar chegar mais gente. Bom dia, Rose. Ah, legal, legal. Eu tô com um brinquedinho novo, né, aqui. Consegui, ó, um microfone. Esse microfone eu já tinha já, eu usava ele antigamente para gravar e depois eu parei de usar porque o fone também tem microfone, dá para usar, mas algumas pessoas falaram que que o som estava baixo e tudo, aí eu peguei esse microfone para fazer o teste. E aí vocês me falam se tá baixo ou não, se tá legal, tá bom? Antes não sei se estava mais baixo, agora tá melhor. Aí só vocês para dizer. Bom dia, Eliane. Bom dia. Deixa eu ver que horas são aqui pra gente poder começar no horário direitinho. Bom, acho que já dá pra começar. Já tem pessoal chegando. O pessoal vai chegando na live mais tarde, né? Eu queria fazer essa live até um pouquinho mais tarde, mas é o horário que dá pra encaixar aqui, né? Então a gente vai começando. Ah, e a Janice falando que tá melhor o som agora. Maravilha, maravilha. Microfonezinho, show. Então, ressuscitei meu microfone aqui e tá valendo. Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui. Acho que esse tema vai ser bem legal e eu conto com a participação de vocês para comentar um pouco sobre esse tema. Vou falar aqui, como sempre, bastante e no final eu vou voltando nos comentários aí a gente vai conversando, certo? Bom, o tema é não se comparar com outras pessoas. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Então, sendo simples assim, a gente poderia falar que nunca se compare porque cada caso é um caso. Cada caso é único, né? Então, você tem um câncer e aquele câncer ele é único. Mas por quê? Primeiro porque cada câncer ele tem várias causas, né? O câncer tem várias causas. Então, por exemplo, tem gente que se alimentou bem a vida inteira e teve câncer, tem gente que se alimentou mal. Tem gente que era sedentário e tem gente que não era sedentário. Tem gente que fumava e tem gente que não fumava. Tem gente que se alimentava bem, não era sedentário, fazia atividade física, mas era uma pessoa mais estressada. Então, tem todas essas causas. Vocês se lembram da live que eu fiz, acho que foi na segunda-feira? Acho que tem duas lives atrás que eu falei sobre as principais características da célula cancerosa, do câncer, o que é o câncer, né? Eu falei 8 características. Então, tem cânceres que têm mais daquelas características, tem câncer que tem menos daquelas características. Então, de acordo com cada característica principal, predominante, ele vai se comportar de um jeito também. Tem câncer que tem uma capacidade de entrar nos vasos sanguíneos e dar metástases maior do que outros. Tem cânceres que têm uma capacidade de estimular o crescimento de vasos sanguíneos do que outros. Tem cânceres que têm maior capacidade de fugir do estímulo de morte.
Tem outros que respondem melhor ao estímulo de morte celular, né? De morte do tumor. Tem cânceres que começam a produzir substâncias que jogam a quimioterapia para fora e a quimioterapia não entra no tumor. Tem cânceres que não, já deixam entrar, né? Então, varia muito de acordo com cada tipo de câncer. Então, a gente não pode comparar por conta da célula, né? Cada célula é diferente e as causas que levaram aquela célula se transformar é diferente. E vocês já ouviram falar que o câncer tem mutações, né? Ele é causado por várias mutações ali no DNA, no núcleo da célula, que vão causando, vão acumulando essas mutações ao longo do tempo. E as pessoas não adquirem as mesmas mutações sempre. Quando a gente fala um câncer de mama, por mais que a gente fale um carcinoma ductal de mama, por mais que a gente fale o subtipo do câncer de mama, todo mundo tem um luminal A. Esse mesmo luminal, ele tem mutações diferentes, né? Não necessariamente a mesma mutação. Por isso que no futuro a oncologia vai ser uma oncologia personalizada, né? Você vai pegar o seu tumor, vai fazer uma análise das mutações do seu tumor, que vão ser únicas suas, diferentes das mutações de outras pessoas, né? Na verdade, o conjunto, né? Vamos supor que você tenha 5 mutações e uma outra pessoa tem 5 mutações também, só que ela tem 4 mutações iguais a você e uma mutação diferente. Então, essa mutação diferente pode causar toda a diferença na evolução, na resposta ao tratamento do que outra pessoa. Então, falando assim de uma forma científica, de uma forma técnica, por isso que é diferente, né? Por isso que tem essa diferença toda. A gente tem também, no tumor, um conceito que é legal passar para vocês os conceitos técnicos, né? Eu fiz uma enquete e vocês responderam que gostariam de ouvir os termos, as coisas mais técnicas, né? Então, é um conceito que a gente chama de heterogeneidade tumoral. O que é isso? O tumor, ele não é o mesmo dentro de você, né? Ele não é o mesmo. As células, elas vão se dividindo. Então, antigamente achava-se o quê? Que nascia uma célula tumoral. Então, era aquela uma célula tumoral. Aquela célula tumoral, ela se dividia em duas. E aí, essa daqui se divide em mais duas e essa em mais duas, mas eram todas iguais, aquela primeira célula tumoral. Então, uma célula dava duas iguais davam 4 iguais, 4 iguais davam 8 iguais, aí está faltando o dedo para isso tudo, mas, e eram todas iguais. Só que o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo? Que essa célula tumoral, ela se divide em duas, essas duas se dividem em 4, mas pode ser que essa aqui, na hora de dividir, ela ganhou uma mutação nova. Então, essas duas aqui vão ser diferentes dessas duas daqui. Então, você vai ter um tumor, que isso aqui está tudo grudado, né? Um tumor, só que com duas células com uma mutação, por exemplo, e essa aqui com outras mutações. Vamos dar um exemplo. Nasceu uma célula com uma mutação X. Aí ela vai se dividir. Essas duas mutações essas duas células vão ter X e X. Aí, essa na hora de dividir, vai ganhar uma mutação Y. Então, essas duas aqui vai ter a mutação X e Y. Certo? Ela levou a X e ganhou a Y. Então, X e Y. Já essa daqui, ela pode ganhar a mutação Z. Então, essa aqui vai ter a mutação X e Z. Então, dentro do tumor, você vai ter célula com a mutação X e Y e com X e Z. E isso já torna as duas células diferentes. Por isso que, às vezes, a gente vê, principalmente nos cânceres metastáticos, por exemplo, está fazendo quimioterapia ou algum outro tratamento, e aí o tumor diminuiu no pulmão, mas no fígado não diminuiu. Por quê? Porque às vezes esse grupo de células foi para o fígado e essa célula foi para o pulmão. Essa célula é mais sensível à quimioterapia e essa célula não é tão sensível à quimioterapia. E aí quando você faz o tratamento, essa responde e essa não responde. Por quê? Dentro do corpo, as próprias células tumorais, elas são diferentes entre si, né? Então, quando a gente fala o câncer, não é uma célula, um tumor, tudo. É dentro da própria pessoa, tem células que são diferentes, porque elas vão ao longo do tempo adquirindo mutações diferentes, uma aqui, outra ali, outra ali. Por isso que também o tumor, às vezes, ele não responde por completo.
Vamos dar um exemplo também, se a gente tem um câncer de mama, ali na mama, né? E você taca a quimioterapia ali. Por que o tumor diminui, mas não some por completo? Porque dentro daquele bolo de célula, às vezes você tinha, um exemplo, metade das células, elas eram sensíveis à quimioterapia, mas metade das células era resistente à quimioterapia. Aí ele diminuiu pela metade. Mas aí, só que aquelas células resistentes, daqui a pouco elas vão crescer de novo. Por isso que a gente às vezes também não consegue curar o câncer. Às vezes o câncer some, mas às vezes tem uma célula microscópica lá que ela é resistente. E aí ela vai crescendo ao longo do tempo, aí ela começa a aparecer. E aí ela volta. O câncer voltou porque ele não sumiu por completo. Porque às vezes uma célula microscópica ali ela é resistente, porque o tumor não é o mesmo dentro da própria pessoa. Então isso, o nome disso é heterogeneidade tumoral, certo? E o que acontece? Por que é mais fácil tratar os cânceres nos estágios iniciais? Porque ele é menos diferente. Quando deu menos tempo dele se dividir, então deu menos tempo dele adquirir mutações novas e deu menos tempo dele ficar diferente. Se você imagina, voltando naquele exemplo, uma célula deu origem a duas, e essa duas deu origem a quatro, só que essas quatro, essa é diferente dessa. Imagina se quando tiver 1 milhão de células, essas podem ter muitas células diferentes, né? Então, essa combinação de letrinhas que eu fiz, X, aí XE, XY, aí você pode ter uma com A, B, X e a outra com X, Y, J. E aí, já viu, né? Então, quanto mais no início, mais as células são iguais e mais fácil da gente tratar. Fora que no início também é mais fácil de tratar, porque no tratamento cirúrgico você consegue retirar isso de uma forma mais simples. Então, o grau do câncer, né, avançado, assim, o estadiamento que a gente chama, estágio 1, 2, 3 e 4, quanto mais inicial, mais fácil de tratar cirurgicamente e mais fácil de tratar com a quimioterapia também, porque as células são mais iguais e aí elas têm a maior chance de estar respondendo ao tratamento, certo? Um outro conceito, então, isso falando dentro de cada pessoa, e um outro conceito agora é um outro conceito de heterogeneidade populacional. O que é isso? Assim como dentro da própria pessoa o tumor é diferente, por causa das células diferentes, dentro da população os tumores são diferentes. Por quê? Porque da mesma forma que no pulmão pode ter uma célula XY e no fígado uma célula XZ, de uma pessoa para outra também, né? Então, o seu câncer, ele pode ter mais células ali com XY, com aquelas mutações, e uma outra pessoa pode ter as células com mutação XE, J, A, por exemplo. Então, a resposta ao tratamento vai ser uma com ela e com você vai ser outra. Então, existe um negócio chamado heterogeneidade tumoral. Por que a quimioterapia às vezes não funciona com uma pessoa e funciona muito bem, maravilhosamente com a outra? Por conta disso. Por que em vários tumores a gente tem que fazer pesquisas, hoje em dia genéticas, né? A gente manda para análise, depois que faz a biópsia, que sai o resultado lá, tumor de cólon, tumor de pulmão, câncer de pulmão, adenocarcinoma de pulmão, a gente tem que pegar esse material e mandar para análise, uma segunda análise, para poder saber quais as mutações que eles têm. A gente sabe das frequências das mutações, né? Então, vamos supor, 30% tem uma mutação no RAS. Então a gente não pode usar essa quimioterapia. Só que 30% das pessoas tem, 60% não tem. Aliás, o inverso, né? É o inverso. Então a gente pode usar, pode não usar. Então, por isso que cada vez mais a gente está fazendo pesquisas nos tumores para poder saber quais as mutações tem para poder tratar diretamente com as terapias-alvo. Então, por isso, esse é o conceito de heterogeneidade tumoral. Ou seja, voltando, né? Os cânceres são diferentes entre as pessoas e o câncer é diferente na mesma pessoa, né? Dependendo do local, do tempo de evolução, né? Das mutações que ele vai sendo adquirindo ao longo do tempo. Por isso que você não deve comparar o câncer com outras pessoas e não deve comparar o câncer até com você mesmo, né? Se você for dentro desse conceito, né?
Por exemplo, a quimioterapia funcionou e o câncer voltou. Agora a quimioterapia vai funcionar de novo. Não sei, pode ser que funcione, pode ser que não, né? Então a gente tem que estar, como a Janice fala, tem que ir com um livro aberto, né? Tem que ir com uma página em branco. A cada tratamento tem que ir com uma página em branco, porque pode acontecer de tudo. Pode responder maravilhosamente bem, pode não, né? Mas é a tentativa, né? Tentativa e erro. Mas não é uma tentativa e erro às cegas, é uma tentativa e erro em cima dos estudos, né? Por que tem os estudos? Existem os estudos, como é que são feitos os estudos, né? Eles pegam... Peraí que tá passando som, nem merece. Tá passando um carro com som. Os estudos, eles são feitos, eles pegam muita gente. Então, por exemplo, um estudo de câncer de mama para ver se aquela quimioterapia funciona no câncer de mama. Então, eles pegam, sei lá, 1.000 pessoas, né, em vários países, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, em vários países, para pegar uma amostra do mundo mesmo, assim. E aí, tem pessoas de várias cores, de várias raças, de vários pesos, de várias alturas, dependendo às vezes de vários estágios do tumor, e aí é tentado o tratamento com a quimioterapia. E aí, quando o estudo conclui que aquela medicação funciona, ou aquele tratamento, a radioterapia funciona, ou aquela cirurgia funciona, o que ele quer dizer? Que a média das pessoas responde àquele tratamento. Que aquele tratamento funciona na média das pessoas. Mas preste atenção no que eu falei. A média. O que é a média? Na verdade, a gente usa outro conceito estatístico que é a mediana. Mas, de uma forma mais simples aqui, a média. O que é a média? Dentro da média, vocês pegam... Vamos pegar um exemplo aqui, né? Qual a média entre o 100 e o 20? É 60, né? Que você pega o 100 mais 20, dá 120, divide por 2, dá 60. Então, 60 pegou o 100, que é lá, e pegou o 20, que é aqui, né? E o que eu estou querendo dizer? Que na média o tratamento funciona, mas também tem pessoas que respondem mal ao tratamento, tem pessoas que respondem muito bem ao tratamento, mas na média o tratamento funciona legal, né? Não quer dizer que o tratamento funciona muito ótimo. Se a média mostra que o tratamento funciona muito bem, quer dizer que a média está puxando aqui, né? A maioria das pessoas respondeu muito bem. Se a média é uma média mais ou menos, quer dizer que tem pessoas que responderam mais ou menos, tem pessoas que responderam muito bem. Mas na média respondeu ali mais ou menos, mas é um número satisfatório para poder considerar que aquele medicamento funciona e ele é aprovado. Então, até mesmo nos estudos que aprovam as drogas, tem esse conceito da heterogeneidade, essa variação. Ou seja, mesmo quando a droga funciona, o medicamento funciona, a radioterapia funciona, a quimioterapia funciona, a cirurgia funciona, tem pessoas que respondem melhor e tem pessoas que respondem pior. Então, chegou um medicamento novo, vai funcionar comigo? Não sei. Se você estivesse no estudo, dentro dessa zona, qual você estaria, né? Desse intervalo, né? Da média, você estaria. Será que você seria um ótimo respondedor ou seria um respondedor mais ou menos? Isso só usando e testando para saber. Por isso que varia muito e a gente não tem como comparar. Então estou dando assim vários exemplos para vocês entenderem por que não dá para se comparar, né? Porque os estudos são diferentes, os tumores são diferentes dentro da própria pessoa, entre outras pessoas, né? Então tem isso de tudo. Outra questão também. Pode ir colocando comentários aí, tá? Depois eu vou comentando os comentários de vocês, né? Comentando os comentários. E aí a gente parte para outra coisa também, que são os relatos de caso, né? Mas eu ouvi a minha vizinha falar que ela morreu. Ou então o cara lá do meu trabalho fez o tratamento e não adiantou nada e morreu. A minha mãe se tratou de câncer e sofreu muito, então eu não quero tratar.
eu não quero fazer quimioterapia porque eu não quero sofrer igual a ela. O que eu falei aqui, né, até agora? Os cânceres são diferentes. Ah, mas é minha mãe. As causas são diferentes, as mutações são diferentes, né? Ah, só porque é minha mãe o câncer vai ser igual. Não, porque você adquire mutações diferentes, você tem alterações genéticas diferentes. Então, as mutações vão causar respostas diferentes, né? Então você vai ter que responder o tratamento de uma forma diferente. Fora que, às vezes, já existem medicações, dependendo do tempo, quando foi isso, né? Já existem medicações mais novas e mais diferentes. Hoje em dia, a oncologia está cada vez mais específica, né? Então, antigamente, os tratamentos eram meio genéricos, e aí hoje em dia a gente chama de oncologia de precisão. A gente está tratando cada vez mais o tumor daquela pessoa, não o tumor. Então, antigamente a gente tratava o câncer. Aí depois a gente tratava o câncer de mama. Aí depois a gente tratava o câncer de mama, luminal A, luminal B, e o HER2, o triplo negativo. Agora daqui a pouco está mais tratando cada vez mais o câncer individualizado daquela pessoa, com aquelas mutações que ela tem. Então o câncer está cada vez mais específico e tecnicamente assim, tratado para você, o tratamento, né? Tá cada vez mais voltado para aquela pessoa, com as características do tumor daquela pessoa. Então está cada vez melhor o tratamento e com menos efeitos colaterais, porque você não trata de uma forma mais genérica, assim, né? Agredindo o corpo todo. Então isso está evoluindo. Relatos de caso, como voltando a falar dos relatos de caso, eles não provam nada, né? Os relatos de caso, eles só são relatos de caso. Se nos estudos, se a gente já pega os estudos com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tem uma média, e nessa média tem as pessoas que respondem ao tratamento, tem as pessoas que não respondem ao tratamento, por que a gente vai se comparar com uma pessoa? Com 2 pessoas que a gente ouviu, né? A gente tem que se comparar, se a gente fosse comparar pelo menos com os resultados dos estudos. Só que a maioria das pessoas não tem acesso aos resultados dos estudos, né? Na verdade até tem, porque os estudos se você pode pesquisar na internet, são grátis. Na verdade, os resumos são grátis, né? Mas você conseguiria ver. Só que a pessoa leiga não sabe pesquisar, não sabe, mas é por isso que a gente estuda e aprende, né? Lógico. Por isso que tem que ouvir o médico. Quando a gente fala que funciona, não funciona, é bom ou é ruim, é porque a gente já sabe. A gente está comparando vocês com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas. E se tiveram 5 estudos, aí é 10.000 pessoas que a gente está comparando. Qual a diferença? Você comparar com a tua vizinha, você está comparando com uma. Quando a gente fala que o tratamento vai funcionar ou não vai funcionar, a gente está comparando você com 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. É uma comparação bem melhor, um pouco mais real, um pouco mais fidedigna do que você comparar com a pessoa que está ali do teu lado na cadeira de quimioterapia, né? Ah, eu fiz isso aqui e me passei muito mal. Eu fiz isso aqui e me vomitei muito. Você está comparando com uma. Mas se eu falo que não faz passar mal, na maioria das vezes não faz passar mal, eu estou comparando com toda a história da medicina. Né? Então, é muito melhor você comparar com todo há anos, há 100 anos, e com milhares de pessoas. Né? Então, esse é o conhecimento do médico. É te ajudar a te comparar com muito mais gente, com uma experiência muito maior. Né? E aí, outra coisa também que às vezes não ajuda é televisão, né? Filme. Isso eu sempre falo que os filmes são sempre horríveis, né? A televisão é sempre horrível. A pessoa fala, tô com câncer. Aí acabou, morre, né? Dificilmente você tem uma novela assim que tem uma pessoa com câncer que não sofre, sabe? E a pessoa descobriu câncer. Aí, tipo, sei lá, a pessoa tá tratando câncer e continua bem, assim. Eu não me lembro de novela, talvez, eu até assisto novela, mas talvez você assista mais novela, não sei, teve alguma história de paciente com câncer, sei lá, algum vilão com câncer, já viu? Já viu algum vilão com câncer? O cara continua fazendo de tudo, assim, normal, com câncer. Ou então, sei lá, até não necessariamente um vilão, mas uma pessoa que teve câncer e continuou e não morreu e ficou bem e não sofreu do tratamento, né? Vocês podem dar experiência. Muitos de vocês tiveram câncer e não passaram tão mal assim, né? Como aparece na novela. Talvez nem tenham chorado, né? Enfim.
Mas na novela é uma comoção toda, né? Nos filmes é sempre umas crianças, uma jovem, é sempre câncer em jovem, né? E aí perde a vida inteira, enfim. Às vezes tem histórias de superação, mas isso vai destruindo, né, a imagem do câncer, que às vezes não é exatamente aquilo. Por quê? É a mesma forma. Você vai comparando com um caso, né? Por mais que seja um caso inventado na televisão, né? O autor lá da novela inventou um caso, mas é um caso, né? E na prática a experiência mostra milhares de casos, né? Então isso vai mudando, isso não é sempre assim que acontece, né? Infelizmente a gente vai sempre se comparando com um. E tem um outro viés também, né? Na psicologia, é muito mais fácil a gente se impressionar com casos negativos do que em casos positivos. É muito mais fácil a gente lembrar de histórias negativas do que de histórias positivas. Isso é psicologicamente comprovado. Então, se a gente, por exemplo, qual a fofoca que a gente conta? Né? A gente conta que fulano morreu. A gente não conta, ou então fulano está com câncer. A gente não conta, pô, fulano teve câncer, eu nem soube. E ele ficou muito bem. A gente quase não conta isso, né? Não é fofoca. Contar que a pessoa ficou bem não é fofoca, né? Fofoca é contar que a pessoa teve câncer e morreu, né? Então não é notícia, né? Então, a gente falar que a pessoa teve câncer, então, assim, falar que a pessoa teve câncer e morreu impressiona muito mais, né? Por isso que as histórias negativas, elas impressionam muito mais do que as histórias positivas, porque a gente grava e elas viram mais notícia, né? Do que as histórias positivas. Então, assim, também tem esse viés da nossa psicologia. E, para terminar, caramba, já são 7h01. Para terminar, a parte mais importante dessa live aqui. Cada indivíduo é um indivíduo não falando do câncer em si, que até agora eu só falei do câncer, né? Só falei da célula do câncer. Mas agora eu vou falar do corpo, do organismo. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, as suas células saudáveis também são diferentes das células saudáveis da outra pessoa. Então, o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa é diferente do sistema imunológico de outra pessoa. Então, o tratamento que você faz, por exemplo, pode despertar o seu sistema imunológico a combater o tumor de uma forma diferente de outra pessoa, né? Por exemplo, você tem uma alimentação diferente da outra pessoa. Você tem, o seu estresse é diferente da outra pessoa, a sua cabeça é diferente da outra pessoa. Você faz uma atividade física diferente da outra pessoa, ou você não faz e outra pessoa faz. E isso tudo também influencia no tratamento, que é o que eu sempre falo dentro da oncologia funcional integrativa, que eu pratico, né? Que eu prego com os pacientes. Por isso que a gente, na oncologia integrativa, a gente trata o indivíduo como um indivíduo, na sua individualidade. Assim como no câncer a gente tenta tratar o câncer de cada pessoa como um câncer específico, né? Tentando descobrir qual tipo do subtipo para fazer aquele tratamento ali específico. O corpo também, a pessoa ela é única, e a gente tenta na oncologia integrativa descobrir qual a individualidade daquela pessoa, corrigir os problemas que só aquela pessoa tem para deixar o corpo saudável, porque também não vai ter uma resposta única, né? As recomendações que eu faço para uma pessoa, às vezes, são diferentes que eu faço para outra pessoa, porque os problemas que aquela pessoa tem são diferentes da outra pessoa. E aí, você vai estar restaurando a saúde daquela pessoa de acordo com os problemas que ela tem e ela desenvolveu ao longo do tempo. E aí, a gente restaurando a saúde dela individualmente, ela vai poder combater o câncer e a quimioterapia funcionar melhor, e o tratamento todo funcionar melhor, e ela ter menos efeitos colaterais do que em comparação com outra pessoa que eu vou dar outras recomendações, né? Então, por isso que dentro da oncologia funcional a gente tem essa visão do indivíduo também, né? É um conceito da medicina funcional, né? Da medicina integrativa que eu trago para dentro da oncologia. A gente tratar o indivíduo como um ser único, mas não só uma questão... A gente fala assim, né? Parece que é uma coisa meio como vou dizer assim, boba, né, para quem não acredita, né?
o indivíduo como um ser único, mas não é uma questão só psicológica, né? Eu sempre não, mas eu tinha um certo preconceito com isso, falar isso, né? Ah, o indivíduo é um ser único. Ah, vamos, tá, uma bobeira. Mas isso até mesmo dentro, não é só uma questão psicológica. Dentro da própria ciência, né? As células daquela pessoa são únicas, né? Então, como responde ao tratamento é único. As alterações químicas, bioquímicas ali, fisiológicas daquela pessoa é única também. Então a gente tenta, né, dentro da medicina integrativa, descobrir quais são as alterações físicas, químicas únicas que aquela pessoa tem e corrigir aquilo ali. Junto com a questão psicológica, que é muito legal, que também é muito importante, que eu passei a gostar muito também. E a gente vai tratando tudo isso. Com isso arrumado, com a casa arrumada, o tratamento do câncer individualizado também funciona. Então imagina, né, você poder tratar o seu câncer, o câncer de uma forma individualizada e tratar o seu corpo, que contém o câncer, de uma forma individualizada, né? E aí sim você vai ter a sua resposta, que não vai dar para comparar com outra pessoa também, porque ela tem a sua individualidade do seu corpo, da sua mente, e tem a sua individualidade do seu câncer, com todas as suas alterações. Tá? Então é isso que é a individualidade. Hoje, então a gente faz oncologia de precisão, com medicamentos específicos, e faz uma oncologia funcional, integrativa, para tratar o indivíduo como um indivíduo. Se a gente faz todo esse esforço para tratar o indivíduo como uma pessoa única e tratar o câncer como um câncer único, por que a gente vai comparar uma pessoa com a outra? Né? Por que a gente vai se comparar com o outro? Então, gente, terminando, não se comparem, tá? Eu falei bastante para dar argumentos, né, para vocês não se compararem, para explicar o porquê de tudo para não se comparar, tá? De uma forma técnica. Quando a gente fala assim, não se compare, cada um é cada um, cada resposta é uma resposta, fica meio vago, né? Pra gente tentar entender. Então, eu acho que explicando isso tudo, eu acho que tô dando assim mais argumentos, mas embasando tudo isso, essas frases simples que a gente fala, mas agora elas estão com muito mais peso depois de tudo que eu falei para vocês, né? Então fica muito mais explicado o porquê de a gente não poder se comparar, né? Então eu acho que ficou bem explicado, né? Enfim, vamos ver o que vocês falaram, que eu falei bastante hoje também. Eu queria que vocês mandem mensagem aí se vocês gostaram do meu microfone. Brinquedinho antigo, que eu ressuscitei ele e para ver se o som tá melhor para vocês aí. A Janice falou que tava legal. E eu saí falando hoje, nem fui dando bom dia pro pessoal entrando. A Noerliane, eu já dei bom dia lá no início, eu acho, não sei. Ainda não tá querendo subir, agora tá. Verilza, Sebastião Freire, bom dia. Janice, eu falo isso porque me perguntam muito como eu faço para ficar bem. Eu não sei muito bem responder, só digo que não é como uma receita de bolo, cada um reage de uma forma. Pois é, você tem que estar aberto para qualquer coisa que vai acontecer, né? Então até quando a gente fala na religião, né, a gente fala assim, não adianta a gente querer botar ordem em Deus, botar ordem nas coisas que... em Deus, né? Eu queria isso, eu queria aquilo. Você pode querer e pode pedir, né? Mas vai acontecer o que tá reservado para você, né? Vai acontecer o que Deus quiser, né? Então, quando a gente fala seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser mesmo, não o que eu quero. Eu vou fazer a minha parte para tentar acontecer o que eu quero, né? Mas vai acontecer o que Deus quiser, né? A gente não tem um controle de tudo, né? A gente faz o que está ao nosso alcance. O que está fora do nosso alcance, Deus faz, né? Vamos lá. Bom dia a todo mundo. Vamos lá. Esse Instagram é um saco. Cada organismo reage de uma forma diferente. É isso aí. E aí eu expliquei no final. Uma carinha da Eliana. Janice, eu nunca chorei. Não passo mal. Não passo tão mal. Enfim, vivo normalmente e acredite, sou bem feliz.
E a Janice já está na terceira quimio, vai fazer ablação, vai fazer um monte de tratamento e está tranquila, né? Maria Dolores, meu irmão tem câncer de pâncreas e fígado, mudou toda a alimentação e teve remissão do câncer e ele não passa mal pós-quimioterapia. Pois é, cada pessoa é uma pessoa e cada resposta é uma resposta. Parabéns pelas suas explicações, valeu, obrigado. Medicina integrativa é a medicina do futuro. Pois é, gente. Eu tento trazer um pouquinho para vocês aqui do tema da oncologia integrativa e da oncologia funcional. Eu já fiz uma live para vocês explicando qual a diferença, né, do termo integrativo para o termo funcional. Eles se misturam um pouco, né, mas eu trago os dois, né, para vocês e tenho lá o meu consultório específico. Eu faço em um consultório só que eu faço oncologia integrativa funcional, porque é uma coisa muito demorada, é complexa, né? Imagina essas consultas de plano de saúde que a gente tem que atender um monte de pacientes, não dá tempo, né? Então a gente tem que fazer um tratamento individualizado para entender a pessoa. Como é que a gente vai entender a pessoa em 10 minutos, né? Em 15 minutos? Então 2 horas de consulta, 3 horas de consulta, é uma coisa bem complexa, assim, né? E retorno, para poder entender o câncer e entender como que é a pessoa. Entender o câncer da pessoa e entender a pessoa como um todo, né? Isso é medicina integrativa, que é a medicina do futuro, que na verdade é a medicina do passado, né? É a medicina, a gente voltando aos primórdios da medicina. De ouvir a pessoa, ficar horas lá. Janice, você é muito dedicado com o seu trabalho, eu sou privilegiado em ser sua paciente. Obrigado, sou única e não absorvo o que é ruim, prefiro permanecer em branco. É isso aí. A Rose falou, acho que é o do som, né? Legal. Deus não está para fazer a sua vontade, por isso que eu vivo. Que a vontade de Deus prevaleça em minha vida e não a minha. É isso aí. E a Eliana, minha filha tem câncer de mama e está indo bem, graças a Deus. Legal, muito bem. Parabéns, que bom. Então é isso, gente, já tá tarde, agora tem que fazer as coisas aqui, né? Então é isso. Um beijo para todas. Gente, os lembretes, né? Bom, lembretes de sempre. Os nomes da live, se eu tiver mais alguma ideia. Um dia eu boto o nome. Se não tiver nome também não tem problema, a gente fica chamando de lives, projeto de lives mesmo. Segunda, quarta e sexta, 6h30, estamos aí, né? Avisa o pessoal aí, para quem estiver assistindo depois também, botar um despertadorzinho, ou então dorme mais cedo, porque é mais saudável você dormir cedo e acordar ali de acordo com o sol. Eu tô para fazer uma live sobre sono também, explicar muita coisa para vocês, certo? Vai ficar gravado no YouTube, entre no YouTube lá no meu canal, vamos fazer esse canal do YouTube crescer também, que muitas pessoas estão aqui, não estão no YouTube, muitas pessoas chegam pelo YouTube, não entram no Instagram. Então, quanto mais gente a gente puder atingir, vai ajudar a mais e mais pessoas de uma maneira diferente, que no YouTube a gente faz outros temas também, né? Então fala pro pessoal entrar aqui no Instagram, no YouTube, vai ajudar mais pessoas. Comentem lá no YouTube também, comentem os vídeos lá, deem um ok, um obrigado, qualquer coisa. Porque quanto mais comenta também, os vídeos vão aparecendo para mais e mais pessoas naquelas sugestões, né? Tá? Então comentem e se inscrevam no canal, né? Entra lá e clica no botão se inscrever e clica no sininho, que aí vocês vão receber um alerta de vídeos novos, tá? Que mais? Temas. Se tiverem alguma dúvida, virem algum tema interessante, até mesmo de televisão, alguma coisa nova, uma notícia assim, pode mandar mensagem no direct aqui que eu vou respondendo. E posso responder na hora, eu posso responder num vídeo depois também, tá? E é isso, eu acho que é isso. Mudou o horário de treino só pra me ouvir, que legal. Que legal, maravilha, mudando vidas, né? Legal. A Eliana falou, vou passar seu contato no grupo que formamos de mulheres carecas. Legal. Existem vários grupos de câncer de mama, né? Eu tô ajudando alguns e é isso. Então, quanto mais divulgar aí é melhor. Passa o YouTube, passa o Instagram também. E é isso, gente. Um beijo, agora eu vou. E é isso. Até mais. Até segunda-feira, 6h30. E valeu, gente. Aproveita o final de semana, tá? Se alimentem bem. Pensem em fazer atividade física, tá? E mente, relaxamento mental. Eu falo muito de alimentação porque é uma especialidade que eu tenho mais forte, mas eu vou tentar trazendo mais temas de atividade física e de mente também para vocês, de relaxamento, estresse, essas coisas, tá bom? Beijo,
Fui.